Olá a todos, mais uma vez juntos em mais um vídeo do canal RBTP. Para quem não me conhece, daqui Rui Bastos, que apresenta vídeos que espero serem de entretenimento educativo, onde possamos todos aprender uns com os outros de entre duas das minhas mais paixões, que são a tecnologia e o turismo. Áreas essas que espero também serem do vosso agrado. Hoje será um dia em que iremos falar de tecnologia. A tecnologia está presente em tudo o que faço para poder produzir este conteúdo. De entre câmaras, luzes e toda uma panóplia de equipamentos, já chegámos juntos à conclusão, em vídeos anteriores, que o áudio de um vídeo corresponde a 50% de toda a produção. Aliás, há quem diga que representa 60%. E porquê? Porque uma imagem pior é mais aceitável para quem está a visualizar do que um som mau. Um som mal gravado é logo motivo quase que instintivo para ser abandonado, enquanto que, mesmo que a imagem não esteja de todo bem exposta, até se pode tolerar se o conteúdo do vídeo for interessante. Mas, mesmo que o conteúdo seja interessante, se houver ruídos parasitas ou a voz do personagem estiver estourada nos seus picos, existirem desequilíbrios entre a mensagem que está a ser transmitida por oposição aos ruídos que nos rodeiam, que é, por exemplo, o caso de eu estar a falar num local onde há máquinas a operar num estaleiro de obras e, consequentemente, se houve um martelar constante de um operário a trabalhar, ou mesmo uma máquina de furar a disparar aquele ruído agudo e irritante, o interesse vai-se num instante. Pois chegou a hora de falar da captação de áudio. Já não é a primeira vez que falo de microfones neste canal. Aliás, deixo aqui em cima alguns um link para um vídeo em que falo do microfone da Rode, o Wireless Go, que tem servido e continua a servir para este mesmo vídeo que estão a assistir neste momento de gravador de som. Enquanto este microfone é bom para este cenário em que me encontro num local onde posso controlar o ruído à minha volta, não fosse eu estar no meu estúdio, em minha casa, não é, por exemplo, o ideal para as situações em que nos encontramos no exterior e queremos captar os sons envolventes. Ou, como iremos ver mais à frente, queremos uma maior especificidade nas situações em que nos encontramos em concreto. Falo do quê? Imaginem, por exemplo, duas pessoas a conversar. Uma delas está atrás da câmara e a outra à frente. Já se estarão a imaginar-me com um micro na mão a passá-lo a outra pessoa antes mesmo dela poder falar, certo? Ou então imaginem uma situação em que estamos no meio de uma floresta e queremos somente captar o som ambiente. Os passarinhos a cantar e o som da água de um rio a correr e a bater nas pedras. Estão a ver eu com este micro apontado para o ar enquanto me movo pelos diversos pontos de interesse? Enfim. E que tal se nos deixássemos de imaginações e passássemos a exemplos reais? Vamos já começar pelo óbvio. É um microfone da Sony. Nomes à parte, pois SAM M1 é algo que não me apetece estar constantemente a repetir pelos minutos de duração deste vídeo, pelo que de agora em diante simplesmente será o M1 e mais nada. Penso que irão perceber bem do que eu estou a falar, não fosse esse o tema deste vídeo. De qualquer forma, ao ser um micro da Sony e tendo eu uma câmara da Sony, qual é a principal vantagem desta opção em relação às ofertas de quaisquer outras marcas que possam existir no mercado, ainda antes sequer de começarmos a falar de vantagens da qualidade de som e outras funções extras que possam eventualmente existir? É importante salientar que o micro é conectado à câmara via um cabo mini jack. O microfone em si é normalmente colocado no topo da câmara, preso por norma à sapata que a câmara tem disponível para a colocação do flash, de onde por sua vez sai o cabo que se irá conectar à câmara, normalmente na lateral da mesma, por forma a que o áudio entre e possa ser captado pela câmara e sobreposto na imagem que a lente irá captar. Ora, é aqui que começa já a vantagem que falei há um bocado. A sapata das máquinas fotográficas da Sony mais recentes, e entenda-se por mais recentes, de há cerca de uns 10 anos a esta parte, é conhecida por sapata multi-interface.
E isso significa que, além do ponto de fixação, essa sapata tem conectores que permitem a adoção de acessórios compatíveis que, por sua vez, irão comunicar com a máquina diretamente sem cabos pelo meio. Ora, a Sony construiu um exército de acessórios, tais como microfones e flash, dentre os quais este microfone em específico. Depois desse pormenor posto de parte, que é o facto de ser extremamente simples de se conectar à câmara e não precisar de baterias próprias, uma vez que a alimentação dele é feita pela própria câmara e não gasta quase bateria nenhuma da câmara, nos leva à questão do porquê eu estar a fazer um review ou um produto que resolvi comprar com o meu próprio dinheiro, no meio de tantos outros produtos da própria Sony e que também oferecem as mesmas vantagens já referidas, de não precisarem nem de cabos nem de baterias, o que por si só é uma maravilha, pois é menos um dispositivo com que preciso de me preocupar em carregar as baterias antes de sair de casa, seja para que filmagem for que eu vá realizar. Só depois é que virão temas como a qualidade de som. Eu sei, é o mais importante num microfone. E outras funções além que possam existir. E é aqui que vos vou convidar a sair deste estúdio comigo. Vamos dar uma volta? Olá, vamos então olhar com um pouco mais de atenção para o M1 da Sony. Usando como referência os micros anteriores da mesma marca, reparem como a configuração dos botões é diferente. O B10, o B1M, mais uma vez os maravilhosos nomes adotados pela Sony, um verdadeiro pesadelo para memorizar e para verbalizar, oferecem uma série de regulações com foco na orientação da captação de som no espaço físico em que nos inserimos. Ou seja, é possível usar as cápsulas inseridas no topo do microfone para, com a ajuda do software, poder fazer-se a triagem de onde nós queremos que o som seja captado, por oposição a de onde nós queremos que ele seja cancelado, ou melhor, cortado. Olhando para o M1 é instintivo. A roda que temos neste menu de opções tem, desde logo, um botão central, cuja função é impedir que possamos alterar a opção selecionada. Ao premi-lo, a roda não sofre acidentes inesperados caso estejamos a mexer no micro da posição menos correta e não estejamos a ver o que estamos a fazer, ou até mesmo o transporte dele, no manuseamento, resultar na mudança de algo que não queremos mudar. Depois é só imaginar um círculo à nossa volta e aplicar o princípio de que estas 4 cápsulas de captação são responsáveis por cada um dos lados do micro, como se de uma rosa dos ventos se tratasse. A partir de agora, todo o áudio está a ser captado pelo Sony M1 e aquilo que esta roda mostra é que o som está na parte da frente do microfone e de uma forma mais estreita do que aquilo que vemos nas opções a seguir, pois estes são os padrões em que as cápsulas de que falámos há pouco e que estão no topo do micro agem. Este padrão que temos agora é o ideal para o vlogging de frente para a câmara, é chamado de superdirecional, o que concentra a captação do áudio numa faixa mais estreita da parte da frente do micro, e é o ideal para uma pessoa que está a falar mesmo de frente para a câmara e quer que o som de todo o resto do círculo de 360 graus à nossa volta seja suprimido. Portanto, pelo menos diminuído, não é? Pelo que vou deixar a sentença sobre se de facto isso funciona ou não a vocês. São vocês que estão aí desse lado a assistir que me vão dizer se funciona, se notam o volume do áudio a modificar à medida que eu ando à volta do microfone e sempre que eu chego à parte da frente do micro, esse volume de som modifica no sentido de ser mais audível a pessoa que está nessa faixa mais estreita de frente para o microfone. Acham que funciona? Segunda e terceiras opções
é o ideal para quando temos mais do que uma pessoa. O padrão da captação do áudio abre-se e permite, por exemplo, que estejam mais pessoas à frente da câmara a falar, enquanto o resto à nossa volta é diminuído. Acham que faz algum sentido funciona? Conseguem ter a percepção que o tom, ou melhor, o volume de som da minha voz modifica à medida que eu vou circulando à volta da câmara? Quando nós temos, por exemplo, uma pessoa deste lado a conversar com outra pessoa que está deste lado, eu penso que há uma uniformidade no áudio e penso que estas 3 opções são o ideal para determinar o espaço em que o micro projeta a captação do áudio e, por sua vez, faz com que tudo o resto seja suprimido. A seguir, esta opção chama-se omnidirecional. E como o próprio símbolo indica, omnidirecional significa que grava em todas as direções. É o ideal para quando estamos numa floresta e queremos captar os sons da natureza, ou mesmo quando estamos numa cidade a gravar os sons do rebuliço industrial. Faz-vos sentido? Acham que funciona? Conseguem ter uma uniformidade no que diz respeito ao volume do som captado à volta do micro? São vocês que vão dizer se acham que sim ou se acham que não. A seguir, o círculo indica-nos que estamos a captar por detrás da câmara. Para aqueles momentos em que estamos a mostrar algo à audiência ou estamos a fazer alguma coisa com as nossas mãos, mas com o som a vir de trás da mesa. Se eu circular em volta da mesa, acham que vos faz sentido o que eu acabei de dizer? Acham que funciona? Conseguem ter uma percepção sobre se o volume do som é ou não captado de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente, da parte de trás da câmara, que é onde eu me encontro precisamente neste momento? Este cenário é o ideal para uma entrevista, em que está alguém atrás da câmara e está uma pessoa, neste caso a pessoa a ser entrevistada, acertaram, adivinharam, em frente da câmara. Sempre que eu esteja a interagir com mais alguma pessoa e essa pessoa esteja na parte da frente da câmara, esta é a opção a ter em conta. Qual é a vossa opinião? Acham que funciona? Está a correr tudo bem? Notam a diferença do volume de som à medida que eu vou circulando à volta da câmara? Penso que não há melhor juiz do que precisamente quem está a assistir. Agora vamos à opção seguinte, que é precisamente a mesma coisa, só que em estéreo. Desta vez, falo em canais diferentes, por forma a que posteriormente na edição possamos corrigir, por forma a que uma pessoa não fale mais alto do que a outra e seja impossível de poder nivelar as duas por forma a dar uma harmonia ao volume geral do áudio captado. Um dos resultados deste padrão é que se estiverem a escutar o vídeo com auscultadores, consigam perceber que cada uma das duas pessoas fala num canal diferente. Funciona? Será que conseguem ter essa percepção se funciona ou não? Vamos à última opção. Estéreo. Este funciona da mesma forma no que aos 2 canais diferentes concerne, no entanto engloba tudo. Ou seja, é o ideal para se usar em movimento. Grava os diversos sons à medida que eles vão surgindo, dos lados que eles efetivamente surgem, criando uma captação de áudio mais imersiva. Por exemplo, se um veículo apitar do nosso lado esquerdo, ficará gravado no canal esquerdo. Acham porreiro? Acham que funciona? Se tiverem uma aparelhagem de alta definição, também irão perceber isso mesmo. Espero que consigam ter uma percepção eficaz daquilo que é ou não gravar em estéreo. E então,
O que acharam destes padrões? Espetaculares, não? Eu acho que sim. E apesar dos microfones da Sony que referi bem lá no princípio deste vídeo também serem capazes de gravar por padrões direcionados, este é o único capaz de captar a parte de trás da câmara, com a qualidade que acabaram de experienciar agora mesmo. A capacidade de gravar em formato de entrevista, à frente e atrás, também foi decisivo para a minha escolha. Agora vamos falar de outra coisa. Os microfones, por norma, têm a sua própria amplificação, que depois terá de se entender com o sinal captado pela câmara. Ou seja, a minha ZVE10 tem no seu menu opções de regulação de som, que passa pelo volume de som que ela vai captar. Ora, se o sinal que sai do micro for muito forte e a câmara for muito sensível à força do sinal enviado pelo micro, o som vai estourar. Ou seja, os picos, os agudos, ou mesmo em certos casos os graves também, não interessa, irão distorcer, o que é de querer a todo custo evitar. Ora, outra das vantagens de um micro da mesma marca da câmara é que se pode optar por se gravar em automático, dispensando-se com isto ter de andar a regular o volume do som com que a câmara irá receber o sinal do micro. Ao ativar esta opção aqui, a câmara e o micro tratam de, entre si, regular os agudos e os graves automaticamente, sem preocupações por parte de quem grava. Que outras opções é que temos? Bom, para começar, poder-se-iam perguntar: e quem não tem uma câmara digital? Aqueles que simplesmente têm uma Sony mais antiga, que não tem a sapata multi-interface, ou até mesmo têm uma câmara da Fuji, da Canon ou da Nikon. Esses não irão poder usufruir do som deste microfone da Sony? Sim, podem, optando por passar o sinal captado de digital para analógico. Simples assim. Temos também o atenuador de som. Aquilo que ele irá fazer é reduzir a frequência da captação de som de entre menos 10 e menos 20 decibéis e gravar faixas paralelas à gravação original. Ou seja, quando não temos a certeza da regulação do volume de som na situação em que nos encontramos, usando essa função iremos ter canais de gravação em backup, respectivamente com menos 10 e menos 20 decibéis. Excelente! E agora, quanto a esta opção? Bem, quanto a esta opção, vou-vos convidar novamente a sairmos. Vamos dar uma volta juntos? Bom, e então, o que é que acham deste ambiente aqui? Como já devem ter percebido, estamos num ambiente em que não controlamos o som. Não temos qualquer hipótese de fechar uma porta e de fazer com que não haja ruídos à nossa volta. Pelo que a minha pergunta para vocês agora é: e o que acham deste som? Será que este ruído que se passa à nossa volta irá fazer com que vocês não percebam o que eu estou a dizer? É aqui que entra a função do cancelamento ativo de ruído. Agora, depois de ativar isto, digam-me o que é que acham. É agora a hora de vocês fazerem o teste à minha voz. Parece-vos que a minha voz mantém a tonalidade depois de ter ativado o cancelamento ativo de ruído? Espero bem que sim, porque se assim for, conseguimos ter um som limpo sem termos de nos preocupar em ir para um sítio completamente isento de ruído. E com este microfone, da forma que ele tem um cancelamento ativo, podemos usá-lo praticamente em todos os sítios. Além dele ser já direcionado e estar direcionado para a frente, em cima dessa função ainda tem o cancelamento ativo de ruído. Vamos recordar como é que é sem o cancelamento ativo de ruído. Assim temos sempre uma comparação em relação a isso. Agora vou-vos perguntar, e se eu escolher a função do meio, que é um filtro que corta os sons graves? Neste momento, em princípio, vocês estarão a ouvir bem a minha voz e os sons mais graves desapareceram. Mas mesmo assim ainda se ouve o ruído do café. Agora, em princípio, vou ativar outra vez o cancelamento ativo. A priori, a partir de agora, devem conseguir ouvir um som mais
portado, digamos assim, com vista a escutarem melhor a minha voz. E então, o que é que acham? Está bom? E então, o que acham de todas estas opções que temos disponíveis? A Sony afirma no seu marketing publicitário que este micro tem a capacidade de substituir 8 micros diferentes, desde que construídos para uma função em específico. E o caso deste é o caso deste SAM-W3, também da Sony, que neste caso oferece a possibilidade de captar áudio à distância, uma vez que opera via Bluetooth, como este está a fazer. Capta aqui o sinal e transfere-o para o seu receptor, que está ligado à câmara via cabo mini jack. Aliás, aqui o W3 também tem essa vantagem, de poder dizer que o seu receptor do sinal áudio se liga à câmara pela sapata multi-interface, o que dispensa esse cabo do que acabei de falar. Ou seja, daqui para aí não é necessário um cabo para transmitir o sinal de áudio. Prático. Bem, o vídeo já vai longo e penso que já vos dei as ferramentas para poderem ter uma noção do valor que este micro, compacto, leve e tão simples de usar, porém tão poderoso, é capaz de entregar. É hora de verem se vos interessa ou não para a vossa situação e objetivos. Deixo cá em baixo o link para se porventura estiverem interessados em dar uma espreitadela no valor do mesmo, uma vez que ele muda consoante as épocas do ano em que há ou não promoções. Aproveito também para dizer que não é um link afiliado, pelo que não ganho nada com o facto de quererem ou não adquirir este bichinho. Fico por aqui, não sem antes vos pedir, como sempre, que deixem um like se gostaram do vídeo ou um subscribe se adoraram. Vejo-vos no próximo vídeo. See you soon!